Olá! Olá! Tudo bem, gente? Eu não esperava tanta gente, eu fico muito feliz mesmo, obrigada, porque é um evento muito legal e que tem muita coisa rolando ao mesmo tempo e eu sei que a escolha de vocês hoje foi importante, então foi muito importante para mim e eu espero retribuir para vocês na mesma medida. Vocês estão me ouvindo bem? Preferem que eu use microfone? Tranquilo? Beleza? Então tá, então vamos começar. Essa sou eu, então eu sou Vanessa Carvalho, estou vivendo meus 34 anos, eu sou jornalista e produtora audiovisual de formação, mas eu tenho me dedicado ao estudo de várias linhas diferentes da comunicação. E dentro da minha experiência profissional, eu trabalhei por 10 anos dentro de empresas, e há 2 anos e meio eu empreendi para minha própria agência. Então hoje eu trabalho com gestão de redes sociais e criação de conteúdo para a internet. Mas eu crio conteúdo para a internet desde 2006, quando o mundo era bem diferente, apesar de parecer tão pouco tempo, né? A gente não tinha os smartphones, as redes sociais não eram mídias e grandes veículos como são hoje. Imaginar que hoje eu trabalho com isso, eu não trabalhava com isso há 10 anos, né? Então eu provavelmente não trabalharei com isso daqui 10 anos. E aí quando a Camila me chamou para participar da programação, ela falou assim, não, mas fica muito à vontade para você escolher um tema que não necessariamente tenha a ver com o dia a dia da agência e tal. E uma das coisas que eu gosto muito de estudar e que me ajudaram muito nesse processo foi a programação neurolinguística. Então, eu trouxe vários preceitos, vários pressupostos e algumas coisinhas de técnicas da programação neurolinguística e eu vou encerrar com uma técnica de comunicação não violenta, que é outra coisa super importante para os dias de hoje, dias de internet, de grandes comentários, de textão, mas no fim das contas é mais do que isso, é como a gente consegue realmente falar com a pessoa que está do nosso lado, se comunicar com a pessoa que está na nossa equipe, como a gente pode dizer para o nosso gestor ou para o nosso subordinado alguma coisa mais delicada e comunicação é isso, né? Assim, todo mundo fala que o problema do mundo é a comunicação, então é muito grande isso. Algumas coisinhas aqui que eu trouxe, espero que ajudem a gente a entender um pouco mais. Então, eu sou essa pessoa. Todas as ilustrações dessa apresentação eu peguei do Ali Oissaran, inclusive eu recomendo muito que vocês sigam o perfil lá no Instagram, meu perfil também no Instagram, eu sou Vanessa Carvalho. Todos os exemplos que eu vou trazer de diálogos, eu peguei as tirinhas do Devaneios de Sigmund e Freud, então também recomendo esse perfil para vocês lá no Instagram. Primeira coisa para a gente falar, assim, então, quando eu escolhi o título, né, os sabotadores da comunicação. No fim, sabotadores são todas aquelas coisas que a gente comete sem saber. Gente, tem um bebezinho ali, que bonitinho! Hoje já vai começar logo cedo falando de comunicação. São várias coisinhas, né, que nos sabotam, mas às vezes a gente nem sabe que isso está acontecendo, né? Então, eu espero conseguir mostrar para vocês algumas situações reais para que a gente possa prestar mais atenção. Tipo, eu faço isso. Então, a partir de hoje, conscientemente, eu vou mudar essa forma de me comunicar. E aí eu vou falar algumas coisas e uma dica que eu dou, que foi assim que eu fiz quando eu comecei a estudar a PNL, é de pega uma coisa e fala assim, essa semana eu vou praticar isso. E pratica a semana, não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque é muita coisa. A gente faz isso, a gente repete muitas vezes o nosso mesmo padrão de comunicação. Então, querer fazer tudo ao mesmo tempo vai dar um nó na cabeça. Então, os sabotadores são isso, coisas que a gente faz e que foram ensinadas pra gente desde sempre, estão enraizadas muito profundamente na nossa comunicação. E que a partir de hoje, quando a gente sabe, a gente fala, bom, ok, então eu vou fazer isso diferente. Esse aqui é um primeiro pressuposto da programação neurolinguística. É impossível não se comunicar. Tudo que a gente faz é uma forma de comunicação. O silêncio é uma comunicação.
A nossa expressão não verbal, da linguagem não verbal, é uma comunicação. A forma como a gente, a nossa postura, a forma como a gente caminha, tudo que a gente faz está comunicando alguma coisa. E aí a gente esquece, às vezes, dessas coisinhas que ficam em volta da nossa comunicação verbal. A gente presta mais atenção na nossa fala do que necessariamente no conjunto. E, então, tudo que a gente faz, a partir do momento que a gente está acordado, é parte da nossa comunicação. Partindo, então, disso, eu quero fazer um exercício mais individual, tá? Até porque, né? Peguem, por favor, o telefone de vocês, o celular. A gente vai fazer um exercício que, assim, primeiro, eu vou ler a gente vai ler junto, uma vez, um textinho, um parágrafo, que eu vou colocar. A gente vai ler junto, pausado, não vamos correr, mas vai ser uma vez só. Depois eu explico por quê. E aí depois, logo em seguida, você já fica com o celular na mão, que aí a gente vai fazer um quiz através do celular. Beleza? Então vamos lá. Um homem de negócios acabara de apagar as luzes da loja quando um homem apareceu e exigiu dinheiro. O proprietário abriu uma caixa registradora. O conteúdo da caixa foi esvaziado e o homem saiu correndo. Um membro da polícia foi notificado imediatamente. Beleza? Celulares na mão? Então agora a gente vai fazer esse quiz aqui. Entrem nesse site aqui do lado, ó, slido.com. Eu consigo, ó, slido.com. Na hora que você digita aí mesmo no navegador. Agora vamos responder essa pergunta. O ladrão era um homem. Verdadeiro? Falso ou não dá para saber? Apesar da caixa registradora conter dinheiro, não é especificada a quantia. Verdadeiro, falso ou não dá para saber? O homem que abriu a caixa registradora era o proprietário. Verdadeiro, falso ou não dá para saber? O ladrão era um homem. Onde está o ladrão? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Não foi dito em nenhum momento que era um ladrão. Então, porque assim, quando a gente fala da palavra exata, não tem na frase, não tem em nenhum lugar ladrão. O que existe um homem entrou na loja, exigiu dinheiro e saiu correndo. Mas vamos pensar que pode ser um ladrão, pode não ser um ladrão. Portanto, não dá para saber. Poderia ser um ladrão pela história toda, como também não poderia, porque a gente pode pensar que o cara que entrou na loja é que é diferente do que exigiu dinheiro, de repente o proprietário estava devendo para ele, que é completamente diferente do cara que saiu correndo. Mas a nossa interpretação nos leva a isso, que a interpretação ela é diferente da nossa comunicação. Esse é o primeiro ponto assim, mais fundamental. Aí a outra pergunta era, apesar da caixa registradora conter dinheiro, não é especificada a quantia. Essa foi a disparada, né? Verdadeiro. Onde está dinheiro? E se ela só tinha balinha? Mas a caixa registradora não necessariamente tem dinheiro. Mas o Maravilhoso! É tão maravilhoso, porque isso, o que é isso? É um modelo mental, é um padrão de raciocínio. Porque se eu estou exigindo dinheiro, a caixa registradora, óbvio que é dinheiro, tem que ser dinheiro, né? É exatamente isso. Esse exercício ajuda a gente a perceber como o nosso cérebro ele faz associações tão rápidas que daí no fim das contas a gente é levado a uma conclusão que não necessariamente foi o que aconteceu. Essa foi a mais legal, que eu vi que e aí eu falei, bem, vamos lá. E aí essa daqui, o homem que abriu a caixa registradora era o proprietário. Sim, era o proprietário. Essa é verdadeira total. Por quê? Porque o proprietário abriu uma caixa registradora. Essa é a única verdade absoluta.
Opa, gostei disso! Fale-me mais. A proprietária viu uma caixa registradora, não a sua caixa registradora. Nossa, adorei isso! No caso, foi um erro meu de digitação ali na pergunta. Mas faz todo sentido, devido ao meu erro, que eu podia ter aberto essa possibilidade. Será que era a minha? Nossa, podia ser uma pegadinha ainda mais interessante. Mas é exatamente isso. Então, assim, partindo do princípio que foi um erro mesmo, essa era a única que poderia ter sido respondida com uma resposta absoluta, verdadeira ou falsa. Todas as outras foram interpretações que a gente fez a partir do quê? A partir disso aqui. O nosso cérebro, ele leva a gente a entender coisas a partir de uma combinação de vários elementos. Então, além da informação verbal, aqui no caso que a gente teve, do texto, a gente soma, porque não é uma coisa, não é sozinha, a gente vai somando tudo na nossa cabeça. E o que a gente tem também? Aqui no caso era só um texto, mas imagina que tivesse uma imagem. Se tivesse uma imagem, a gente também interpretaria a imagem. Seria mais um elemento para nos induzir a interpretar uma coisa ou outra. Aqui não tem uma fisiologia, né? Mas aqui, imagina na vida real, quando a gente tá, sei lá, a gente encontra uma pessoa e essa pessoa tá, tipo, quieta. É uma pessoa que fala muito, tipo eu. E aí, de repente, eu tô quieta. Aí você vai virar pra mim assim, nossa, Vanessa, tá tudo bem? Você tá quieta? Não, tá tudo bem. Mas pela minha fisiologia, pela forma como eu tô cabisbaixa, pelo meu comportamento que está diferente, te leva a interpretar, de novo essa palavrinha, interpretar que alguma coisa pode estar acontecendo comigo. As nossas memórias, elas interferem muito no que a gente entende de percepção do mundo. Então, assim, aqui não foi tão isso, mas tem vezes que eu aplico esse exercício e que lá na história do ladrão bate quase 100%. Porque a gente cresceu vendo situações muito parecidas com essa, que é um ladrão. Não tem outra possibilidade. Então, são memórias que a gente vai guardando de repetições de cenas, de situações, de comportamentos que a gente leva. Então, se está acontecendo isso, obviamente, esse é o resultado. Além disso, o nosso estado interno. O que é isso? Imagina assim, aquele dia que você não está legal. Não deu. Aquele dia, você sabe que você não está bem. Por qualquer motivo. Aquela pessoa fala um bom dia para você, como ela falaria todos os dias, mas aquele bom dia, ela falou diferente. Por quê? No fim, a gente que está diferente, mas a gente, pelo nosso estado interno, pela nossa emoção, pelo que está acontecendo, uma noite mal dormida, o que quer que seja que afetou a gente, faz a gente interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor de outra maneira. Aquilo que a gente acredita, seja crenças, valores, decisões que a gente já tomou e que a gente vai tomar de novo. Porque se eu fiz isso e deu certo, gente, sempre vai dar certo. E daí eu vou lá, pá, quebra minha cara, porque não deu certo. Sentidos, e aí é que eu tô falando de 5 sentidos mesmo. Então, assim, a gente não precisa pôr a mão no fogo para saber que ele queima. Mas a gente já chegou nesse conhecimento por alguma coisa, assim, ou a gente já se queimou mesmo, ou alguém já disse isso pra gente, sei lá. E como isso sei lá, não sei quantas pessoas a gente tem aqui no final na turma, mas cada um tem uma história e um modelo de mundo completamente diferente do outro. Imagina, são quantas cabeças diferentes para interpretar. Óbvio que, assim, vai ter similaridades, sim, mas cada um é muito particular. Cada vez que a gente lê alguma coisa, às vezes até mesmo, assim, a Vanessa que eu sou hoje é completamente diferente da Vanessa de 10 anos atrás. E que eu espero que seja diferente daqui virá. Porque isso quer dizer que a gente continua ampliando o nosso modelo mental, ampliando a visão do mundo a partir de um repertório que continua sendo alimentado, que continua crescendo. Por isso que quanto mais experiência a gente tiver, mais diferente a gente fica. Pro bem e pro mal, né?
porque aí a gente vai ampliando as nossas percepções. E aí, então, a PNL sistematizou alguns padrões de linguagem, que aí eu vou dar os exemplos mais específicos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, obviamente é uma lista bem grande de padrões de linguagem, então eu convido vocês a, quem se interessar, continuar estudando isso, porque é muito interessante. Então eles têm algumas grandes categorias, uma delas é a generalização. E aí a generalização, algumas vezes, a gente consegue perceber mais fácil. Principalmente quando é o outro falando. Quando é a gente não percebe que está fazendo isso. Mas a gente faz isso o tempo todo. E eu acabei de fazer uma generalização. Porque não é o tempo todo. Né? Mas a gente tende a querer enfatizar as coisas, querer deixar mais importante ou mais dramático quando a gente usa a generalização. Aí, um exemplo aqui que eu trouxe é essa tirinha. Você nunca aceita nenhum convite. Eu tenho um problema que me impede. Qual? Preguiça de sair. Qual que tá a generalização aqui? Onde que tá ela? Nunca? Nenhum. Porque aí a gente tá, ou é tudo ou é nada. Ou é ninguém ou é todo mundo. São essas coisas muito assim exageradas que levam a gente para os extremos. Então, assim, é impossível que ele nunca tenha aceitado nenhum convite. Mas a gente generaliza para dramatizar. E aí a gente faz isso muitas vezes. Como que vocês podem... por que é o lance de melhorar a comunicação, né? Então, isso é um sabotador. Porque, de repente, você pode se ofender com uma situação parecida e a pessoa fala assim, não, você não aceita você nunca aceita um convite meu. Vamos supor, vamos criar essa situação. E aí você sabe, imagina que você me disse isso, você nunca me aceita um convite meu. Eu sei que eu já aceitei um convite seu. E daí eu posso devolver isso para ela em forma de perguntas, assim, nunca mesmo? Tem certeza? E aquela vez? Tal e tal e tal. Porque a técnica, ela serve para desmontar, para contra-argumentar, para a gente melhorar isso, porque assim, se a gente está entrando então numa situação dramática, como é que a gente vai sair dela bem? É para isso que existe a técnica. E aí, em vez da gente, pô, como assim? Claro que já! Não, em vez de eu já entrar num conflito, eu faço ela perceber, fazendo de volta a pergunta, demonstrando com exemplos. É muito simples quando a gente fala assim, né? Colocado dessa forma, assim, mas, Vanessa, eu também faço isso já. Vamos fazer mais, porque conforme a gente vai fazendo isso, mais e mais vezes, a gente consegue ir melhorando isso. E é assim, aquela pessoa bonita ali que está na câmera, é o senhor meu marido. Ele é muito cobaia minha, né? Porque toda vez que eu saía lá do curso com uma técnica nova, eu queria aplicar nele. E aí, várias vezes... Não é, amor? E aí, várias vezes, ele ficava parado, assim... Isso é uma técnica, não é? Porque, afinal de contas, eu estava mudando o meu próprio comportamento. E a partir do momento que eu mudo o meu, eu mudo em volta de mim, né? E isso daqui, reparem, sério, assim, é muito repetido. E aí, quando vocês... E mais do que isso, além de reparar a repetição disso, reparem a reação da pessoa, como é completamente diferente quando você muda a sua forma de relacionar com ela numa situação assim. É muito interessante. A outra coisa é a leitura mental. Leitura mental, inclusive, é um termo que foi atualizado, porque o termo original na programação neurolinguística era alucinação. Daí o pessoal falou, acho que alucinação começa a dar outras margens de interpretação. Vou deixar como leitura mental. No fim das contas é assim, sou eu dando de louca, interpretando a vida da galera, entendeu? É tipo isso. Você chega a uma conclusão totalmente de dentro da sua cabeça, que a pessoa nunca disse nada pra você, mas você tem certeza absoluta que é aquilo. É uma leitura mental. Você não tem fatos suficientes, informações suficientes para garantir que é aquilo. Vamos para uma tirinha.
Você não tem nenhum problema? Até tenho. E como parece tão tranquilo? Eu finjo. Qual que é a leitura mental aqui? Exatamente, exatamente. Então o azulzinho pega e fala assim, cara, se você não reclama, se você não acorda todo dia xingando, se você não faz isso, não faz aquilo, que a partir do mundo dele é um comportamento normal de uma pessoa que tem problemas, então você, logo, não tem problema. É uma leitura mental. Porque aqui teria, ele acabou, de alguma maneira, fazendo a pergunta, se ele tem algum problema, mas ele mostrou que se A mais B é igual a C, então, tipo, essa equação para ele não fecha. E aí, a gente faz isso, putz, olha, essa daí eu acho que é a que a gente mais faz na vida. Porque a gente pega, assim, Rodrigo acordou, sei lá, foi correndo pro banheiro e não me deu bom dia. Aí eu já falei, ih, acordou mal. Porque no meu modelo de mundo, eu tenho que acordar e dar bom dia pra ele porque eu tô bem. Não faz sentido nenhum isso. Não, faz. Pra gente. Todas as nossas leituras fazem o total sentido pra gente. Só que a gente coloca isso nos outros. E a gente quer que os outros reajam e se comportem como a gente. Mas não existe isso. E essa é a vida. E sempre vai ser assim. E talvez isso que seja mais interessante, mais engraçado. Isso pode ser talvez a famosa dedução? Isso, perfeito, também pode ser. Deduz tudo na cabeça dela e te entrega uma coisa pronta que veio da cabeça dela. Uhum. Acho que essa é uma palavra que ela até está mais usada dentro do nosso dia a dia, né? Então você deduziu isso, né? Eu não te disse, mas você chegou a esta conclusão a partir de uma dedução. Mas a dedução, ela não está baseada num fato, numa realidade, numa coisa real, né? É uma coisa interpretada. E aí, às vezes você tem uma dedução lógica, que você chega a um resultado que sim, não tem outro resultado para chegar. Mas às vezes quando a gente coloca algumas coisas de emoção, começa a abstrair demais, aí a gente sai completamente dessa casinha possível de chegar no resultado, né? Mas é exatamente isso. Então, quando a gente diminui as nossas deduções, interpretar os outros a partir do nosso mundo, também já vai ajudando bastante a nossa comunicação, a forma como a gente se relaciona. Às vezes vale até você pensar assim, pega aquela pessoa que você não se dá. Pensa nessa pessoa, porque todo mundo aqui tem uma, pelo menos, na vida para pensar. Bota essa pessoa na sua cabeça e pensa. Ela não é você. Ela é ela. Não estou falando que você tem que fazer as pazes, não é isso. Mas tenta fazer um exercício de o que será que está por trás daquilo. Ah, você falou o nome de uma pessoa? Não quero nem saber. Então, assim, quando a gente já começa a deixar de interpretar muito, a gente começa a abrir possibilidades para aceitar coisas diferentes, pessoas diferentes, situações diferentes. Então, a leitura mental é um sabotador bem, bem chatinho, que vale muito, é o mais difícil para mim. Então, esse eu exercito bastante. Aí tem outro que chama omissão. É outro padrão de linguagem bem específico na frase. É quando a gente deixa de falar especificamente uma coisa e substitui essa coisa na frase por outra. É tipo um eufemismo, sabe? Só que não é bem um eufemismo. Imagina que assim, você está suavizando a frase ali de alguma maneira para não dizer a verdade. E aí você deixa esse elemento oculto, omisso. E aí você faz assim, você tem que identificar isso na conversa para você conseguir avançar no entendimento. Esse aqui ó, é o mais fácil de todos, mas é o mais trabalhoso. Porque a gente tem que investigar. Esse não é passivo, a gente tem que esse faz total sentido em todo tipo de conversa, sabe? Com líder, equipe, marido, mulher, amigos, irmãos, todo mundo, porque assim você consegue realmente investigar o modelo
de mundo da outra pessoa com perguntas que não vão deixar vocês desconfortáveis. Então, uma frase é aqui. Vivemos esperando que os outros sejam legais, mas nem sempre somos legais com os outros. Vivemos quem? Quem vive? Eu posso falar assim, eu não vivo esperando que os outros sejam legais comigo. Mas ele, o Sigmund, o de preto, vive. Então, o vivemos, a gente adora botar isso na terceira pessoa. Vivemos, o mundo, as pessoas. Mas, no fim das contas, todas essas coisas são sinônimos para dizer eu. E aí é batata. Você pergunta, mas quem? Quem vive assim? Ah, a fulana, a ciclana. Mas e daí que elas vivem assim? Você vive assim? Ah, eu vivo também. Aí você, chegou onde? Porque numa conversa assim, a própria pessoa não percebe que ela está agindo dessa forma. E aí, às vezes, você ajuda ela a se auto-perceber. Quando você consegue chegar ali na última pergunta, ela começa, sim, é verdade, eu sou essa pessoa. E aí, quem são os outros? A gente adora também falar dos outros. Os outros. E quando a gente faz essa terceirização da emoção, terceirização do problema, a gente consegue meio se posicionar de uma maneira menos comprometida ou dói menos de falar algo que incomoda. Isso aí é muito... Tinha muitos exemplos durante os estudos de situações de trabalho, né? Então, é muito fácil você identificar essas coisas quando você fala porque o pessoal lá na empresa é difícil. Nossa, o pessoal... Mas quem lá na empresa? O pessoal lá da área de marketing. Então estamos afunilando. Puxa, o pessoal da área de marketing. Mas quem? A Vanessa. Pronto, você já tem a pessoa que é a raiz, entende? A gente vai se esquivando, se escondendo por trás desses padrões de linguagem para não falar de verdade aquilo que nos incomoda, para não colocar de cara um posicionamento, assim, eu não gosto da fulana. E aí, às vezes a gente fala também essa outra coisa dos outros, assim, seria muito legal que as pessoas fossem legais com as outras. No fim, o que eu quero dizer? Eu quero que as pessoas sejam legais comigo, sabe? Então, é um padrão que você vai fazendo perguntas para afunilar. Então, vai perguntando, mas quem? Quem especificamente? Você está pensando em alguém quando você fala disso? Tenta tirar, porque a pessoa às vezes não está nem sabendo que ela está fazendo isso. Porque é o padrão de linguagem do nosso cérebro, ele tem vida própria. Você pedir para a pessoa falar na primeira pessoa também ajuda? Ela não vai conseguir de cara. Vai ser tipo, você precisa, é que nem uma cebola, vai descascando, vai tirando, porque ela vai se sentir, tipo, confrontada, sabe? No ambiente de trabalho, às vezes você usa isso meio que para falar equipe. Isso. Mas aí imagina na equipe, se você já fez parte de uma equipe e que você tá levando aquela bronca e você não tem nada a ver com a história. Não, um saco. Desculpa, posso sair da sala? Porque esse papo não é pra mim. Quem faz isso? Se a pessoa faz isso, ela já fica marcada. Então, é super delicado, porque no fim, essa coisa de querer ser educado, de não querer constranger, mas é só um paliativo. Porque quem tem que ouvir mesmo, não se toca. E aí... Aí é melhor, em vez de dar feedback coletivo, pega a pessoa sozinha e fala, vamos conversar? E pá. Entendeu? A técnica, ela serve pra gente exatamente não criar situações constrangedoras ou desconfortáveis. A gente vai... óbvio, às vezes você não vai nem conseguir chegar na raiz da frase numa única conversa. Mas você vai indo aos poucos, até que você chega lá. Mas e e. Esse é triste. O mas, a gente aprendeu na escola e aí a gente usa muito ele na vida o tempo inteiro. Olha a generalização.
O que acontece? A gente usa o mas como se a gente respirasse. Para começar, a gente quem? Eu? Eu uso isso, imagina, como começo de frase, sabe? Mas então, mais o quê? O que tem a ver isso mais com outra coisa que eu estava falando, sabe? Então, são alguns vícios de linguagem que a gente coloca e aí eles têm um efeito na frase que a gente não está considerando. Eu não estou considerando. O mas, ele tem um sentido de... Quando você fala mas, no nosso cérebro, tudo que você disse antes é apagado. Fica só o depois. E aí, se você coloca o e, você está juntando as duas partes da sua frase. Esse é aquele exercício para pegar e colocar na prática, porque muda, gente, para mim mudou muito. Foi de todos, assim, disparados, de todos os exercícios e técnicas que eu aprendi de programação neurolinguística, esse aqui foi o mais forte para os outros. Imagina essa frase. Seja você mesmo, mas melhore sempre que puder. Isso aqui não foi irônico. Quando isso aqui foi postado no Instagram, várias pessoas comentaram assim, tipo, ai, que legal, é isso mesmo, seja você mesmo e tal. E outras pessoas ficaram meio assim. Então, você vai percebendo o termômetro das reações. No caso do Instagram, eu percebi no comentário. Mas então, pera, é pra eu ser eu mesmo? Ou eu mesma, mas se eu sou eu mesma não é suficiente, eu tenho que ser melhor? E, cara, a gente faz isso direto. Ah, foi muito legal, mas podia ter ido mais gente. Pode falar. Eu não sou homofóbico, mas... Perfeito, perfeito. Ah, não, eu sou homofóbico, mas eu não quero que dê em cima de mim. Mas quem disse que vai dar em cima de você, amigo? Que confiança é essa? Mas é perfeito. Esses discursos políticos, eles são cheios de mas. Cheios. Pode falar. Ah, não, acho que você deu um tchau pra alguém. Oi. Mas tá vendo? A gente enfiou esse mais, eu enfiei esse mais na minha cabeça. E é difícil pra caramba, pra mim, conseguir tirar esse... É um vício de linguagem. E é óbvio que eu não consigo fazer isso com toda a excelência que eu gostaria. Eu espero que eu consiga. E eu sei que eu melhorei quando eu fiz isso conscientemente nas minhas conversas. Como eu acabei de fazer agora. Porque eu falei o e consciente. Eu ia falar o mas. Ia, não ia? Uhum. Exatamente. Uma pausa, porque eu tava pensando. Dá mais trabalho pensar. Só que o efeito é muito melhor. E aí, quando você faz isso, principalmente em situações assim que... Quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, e aí eu fui fazer a formação completa, eu fui com o objetivo de melhorar a minha comunicação com a minha equipe. Na época, eu era gerente de marketing no UOL, e eu precisava, minha equipe estava aumentando, e eu estava me perdendo na comunicação, e eu precisava melhorar isso. E aí, estudando, como sempre, várias coisas de comunicação, eu falei, cara, vou estudar esse negócio de PNL mesmo, porque acho que vai dar um resultado legal. E aí fui estudar na Sociedade Brasileira de PNL e fiz a formação toda e foi incrível. Foi, assim, muito legal. Tem muita coisa e essa daqui, do mas e do e, fez uma diferença tremenda. Porque imagina, porque daí eu me punha, né? Quantas vezes eu já ouvi assim, nossa, seu projeto estava muito legal, mas a gente não conseguiu vender para o cliente. Então ele não estava legal o suficiente. E essa frustração que a gente fica é muito complicada de lidar. E aí você vai falando assim, puxa vida, né? Você é tão legal com todo mundo, mas... Quantas vezes o papapá machucou a gente nem conseguia entender por que a gente... Porque afinal de contas, a intenção era positiva. Isso é outro pressuposto da PNL. Sempre há uma intenção positiva por trás da comunicação. Que seja para se beneficiar, que seja para beneficiar o outro, mas sempre há uma intenção positiva por trás. O mas então seria uma forma de justificar?
Não, aqui ele anula. Ele é de anular. Porque se a gente for pensar em justificar, eu teria que pôr um porquê ou um para quê. O mas, ele dá a ideia contrária. Então, se eu trocasse o mas pelo e nessa mesma frase, seja você mesmo e melhore sempre que puder. Não fica muito mais gostoso? Você não sente assim, tipo, tô legal, posso ser eu mesma e também posso melhorar e continuar e vai ser mais legal ainda? Eu acho que tem gente que usa muito mais. Tem gente. Quem? Eu uso muito mais situações que a gente tenta, que eu tento suavizar a relação. Isso. É exatamente isso. Aquela coisa muito na cara. Isso. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Né? E a pessoa fica ali, não estava Também, legal. se você usa o E, sua comunicação obrigatoriamente tem que ser específica. O seu projeto tem essas e essas características e assim... E a gente pode usar ele em outra situação. Nessa não foi aceita. Em situação de trabalho eu tô mais craque. Se a gente começa, por exemplo, mudando as ordens da frase, né? Então assim, olha, o projeto não foi aprovado. Você trabalhou bem e ficou bom e a gente vai tentar usar isso em outro cliente. Não vamos descartar. Se você tira, né, porque aí você está colocando uma coisa contra a outra. Se você fala assim, não, vamos fazer lá de outro jeito. Aí você muda você muda a sua comunicação. Quando a gente, parece uma coisa simples de estrutura de frase, né, porque é uma palavrinha que a gente muda. Só que às vezes não cabe, não dá para eu botar um E, simplesmente trocar o mas pelo E. Às vezes eu tenho que trocar a frase inteira. Às vezes eu tenho que trocar a conversa inteira. Eu tenho que abordar de uma maneira e encerrar de outra que não era muito mais simples quanto tava legal, mas não deu certo. Porque no fim das contas é uma resolução muito simples, né? A e B. Isso se eu não quiser de fato dizer que estava ruim, pronto. Não, você pode dizer que estava ruim. Só que você não pode dizer que ele é bom. Na mesma frase. Você pode dizer as duas coisas em duas frases diferentes. Olha, a gente sabe que você é muito bom e a gente reconhece isso. O projeto não estava legal. O projeto não foi aprovado. Então você está falando do projeto, você não está falando da pessoa. São muitas coisas que derivam desse pensamento, porque mais do que descobrir só o mais e o E, é mudar o pensamento. Mas é que você está dizendo que em termos de feedback, eu tenho que enfatizar que a pessoa é boa. Não. Jamais. Tem feedback que você tem que dizer pra pessoa que ela não é boa, ponto final. É a vida e, gente, é a vida, não tem o que fazer. Mas aí entra CNV. Isso, aí entra CNV. Perfeito. Não, é perfeito, porque aí o que aconteceu? Não, é perfeito. Se a gente tivesse combinado, não tava dando tão certo. Porque o que acontece depois que eu tinha essas técnicas? Beleza, eu comecei a vrá. E aí começou a falhar. Ué, mas eu tô aplicando tudo, caramba. Não tá funcionando por quê? Porque eu não tava sendo tão legal quanto eu podia. Eu tava sendo meio violenta. E aí eu descobri uma coisa que chama comunicação não violenta. Porque a questão não é se a pessoa é boa ou não. Porque, na verdade, você não sabe qual é a da pessoa. Você não conhece a pessoa. Você pode referir atitudes dela. Isso. Ou ações, certo? Certo. Exatamente. E eu até aproveitando esse gancho com a sua situação, imagina que assim, você vai falar, como eu já tive que falar para a pessoa, que ela não estava funcionando ali naquela situação, naquela posição que ela estava na equipe. Mas não estou falando que ela é uma pessoa ruim e acabou. Não, ela funciona em outras situações. Inclusive, é assim que você descobre, por exemplo, que você pode remanejar pessoas dentro da sua própria equipe, dentro da empresa inteira, porque aquela pessoa está sentada ali, está infeliz e tem um outro lugar que é perfeito para ela ali dentro. Óbvio que isso daí, né, fazendo um parênteses, a gente tem que pensar, não, as empresas devem... E aí é o que eu faço dentro da minha empresa, é tentar tirar o melhor das pessoas que estão sentadas e fazendo a atividade que elas estão fazendo. Porque às vezes ela não tem que estar ali, não é para ela aquele trabalho. E aí é muito mais simples eu ir lá e cortar ela da empresa.
é o problema mais fácil de ser resolvido. Só que eu poderia pegar ela e tentar conversar e entender que outra coisa ela poderia estar fazendo muito mais e muito melhor e tudo mais, né? Fecha parênteses. Então, quando eu me peguei sendo violenta e não entendendo por que as técnicas não funcionavam, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha. Continuei estudando e encontrei a CNV, Comunicação Não Violenta. E aí eu percebi que existem muitas outras formas de dizer, e assim, essas são apenas 2 linhas de comunicação. Existem muitas linhas de comunicação e que você vai somando técnicas e vivências para chegar num melhor resultado. Com a comunicação não violenta, você consegue dizer de muitas formas a mesma mensagem sem agredir a outra pessoa e sem se agredir. É óbvio que assim, era uma palestra de 1 hora. Tudo isso que eu apresentei para vocês da programação neurolinguística é um exercício breve. Convido vocês a continuarem estudando isso se interessarem, porque tem muito mais coisa para saber. E da comunicação não violenta, a mesma coisa. Eu trouxe um exemplo disso. Quando eu percebi que o que eu estava fazendo era falando da outra pessoa, e era aí que eu estava sendo violenta, eu percebi que eu tinha que falar por mim. E quando você fala por você, você não está invadindo o espaço do outro. Você está falando como você se sente, como você está, como você pensa. E não é ser o egoísta do rolê, não. Você se posiciona, inclusive para dar espaço para a pessoa te dizer, não é desta maneira como você está pensando. É desta outra e outra. Só que aí você não chega nem batendo de frente e nem fazendo alucinações e deduções. Então, você fala de você. Quando você fala de si mesmo, e aí... Tá muito bonitinho. Ah, beleza. O que tá assistindo? Aí... Como é que funciona isso? Procura falar sempre em relação a um sentimento, como você está se sentindo, a necessidade é o que você precisaria que acontecesse e formalizar em um pedido. Nossa, complicou. Peraí. Imagina que a gente está numa briga, eu e meu marido. Tem jeito, vamos aqui conversar, né, amor? A gente é o exemplo. A gente está aqui está numa briga, numa discussão que a gente não está concordando. E ele fala uma coisa... Agora coube super a risada. Imagina que ele está falando uma coisa que está me ofendendo. Então eu digo a ele assim, olha, quando você fala, ou quando você acabou de falar, isso. E eu fiquei sentida, ou assim, isso me tocou em algum lugar que não foi legal, me fez me sentir mal. Porque o que eu precisava agora... era que isso acontecesse. Você pode fazer isto para mim, para me ajudar? Você pega toda aquela bagunça inteira e fala, pera, vamos botar numa frase para ver se a gente se entende. Mas numa frase que assim, pô, por que você não fez isso ainda para mim? Eu já te pedi tantas vezes, não sei o quê. Não é clássico que a gente já começa a na pessoa? Então você pega e fala assim, então, quando isso acontece... de novo, eu me sinto cansada, porque eu tenho que dizer de novo a mesma coisa. E seria ótimo que eu não precisasse te pedir, porque enquanto eu estou fazendo isso, você está fazendo outra coisa. Será que a gente pode dividir as tarefas? Isso não acontece em casa, a gente é bem tranquilo. É bom reforçar. A gente é muito de boa mesmo, mas assim, é um exemplo bem clássico, né, que eu já vivi em vários outros relacionamentos. Quando você fala de você, primeiro a pessoa para te ouvir. Porque quando você ataca a pessoa, a primeira coisa que ela quer é o quê? Se defender. Então ela não está ouvindo o que você está falando. Ela está ouvindo assim, você. Aí ela fala assim, não, eu preciso me defender, eu preciso falar que não é assim, não é assado, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas você, aí começa a inverter. E aí fica o quê? Fica um ofendendo o outro e ninguém sai disso.
E sabe como sai? Sai cada um para um lado. E aí, se você está dentro de uma empresa, você não pode sair batendo porta, você não pode falar para a pessoa, sai da minha vida! Não pode! Às vezes não dá. Então, em vez da gente acusar, porque o que a gente vai obter é só justificativa, fala de você mesmo. E, cara, dá um negócio esse negócio. E quando você ensina a sua equipe para fazer isso, dá outro negócio. Porque daí, se você está disposto, você permite que as outras pessoas também falem para você como elas se sentem. E aí a coisa funciona. Aí você sai. Tem uma situação que isso não funciona. Qual? É que quando você tá terminando um namoro... Ah, não. Aí você diz o seguinte, não é você, sou eu. Eu acho que é a única situação. Sou eu mesmo. Aí ela vai dizer, não é você, não. Tem uma palavra para isso. Fala aí. É Amtssprache. Ixi, Maria? É uma linguagem de não responsabilização. É quando você diz que o outro é culpado. Isso, Então, legal. o outro é responsável. Não sou eu, é você. Então, o CNV também tem um bloco de pra isso. Sabendo isso tudo, deve ser muito difícil saber viver, né? Olha, eu acho que assim... Maravilhoso! Exatamente. Como quem disse pra gente que viver era fácil, né? Mas é... Tá vendo? Mas é... A gente aqui tá olhando tudo bem objetivamente, né? Quando você bota isso na vida real, as respostas são diversas, né? E o barato é você conscientemente aplicar o negócio numa situação que tá travada e aí pegar e falar, consegui um resultado diferente. Esse negócio deu certo. Eu tô um pouco triste porque eu fiz isso e não deu certo com uma palestrante, assim. Coloquei o sentimento, a necessidade de encontrar com ela e foi a única mulher que eu convidei, assim, pra gente se encontrar pra tomar um café e fiz o pedido. Eu acho que eu não conheço direito PNL, mas o pouco que eu estudei, eu acho que eu tô falhando no pedido. Você pode dar outros exemplos pra eu poder conhecer a minha falha? Porque no sentimento eu peguei, a pessoa brilhou o olho. Na necessidade, ela entendeu, teve... A sua, você estava falando o tempo todo de você, né? Sim. Tá. Pedido. Não, eu tenho outras coisas pra fazer, não vai dar tempo. Olha. E eu não consegui segurar do tipo, também, não, na hora. Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar, nesse caso, que pode acontecer. Ela pode dizer sim ou não. Tipo, não vou atender o seu pedido ou eu vou atender o seu pedido. Não temos como mudar a vida dela. Fala. Desculpa, é que assim, a CNV entende assim, que é uma coisa chata, assim, vou falar uma coisa terrível, mas o pedido não é uma hora. Isso. Não. Então, de repente, ela não pôde mesmo. É óbvio que assim, se você não ficar tão sentida, ou às vezes assim, pegar esse sentimento e tentar um novo ciclo, tem que saber a hora de parar. É importante para, inclusive, não ser violento, porque, né, a gente está falando de não ser violento no final das contas. Você tentar, você repete esse ciclo a partir do elemento que você recebe. Então, se você recebe assim, tipo, não posso, não vou conseguir te encontrar no evento porque eu tenho N coisas e tenho mesmo e não vou conseguir, ponto final. E aí você fala, puxa vida, aí como você se sentiu, puxa vida, eu fico um pouco decepcionada porque eu admiro tanto você e a minha necessidade seria de conseguir ver sua palestra e não vou conseguir. Será que a gente então conseguiria se encontrar em outro lugar que você vai palestrar, em uma outra data? Porque de repente você fala assim,
a gente às vezes se ofende com a resposta. A pessoa fala não estamos muito acostumados a ouvir não, né? A gente não gosta de ouvir não. E aí, a gente não gosta. Eu não gosto de ouvir não. Ninguém gosta de ouvir não. Tá vendo como é natural a gente faz isso? Quando a gente tenta tirar da equação aí o sentimento e olhar mais objetivamente, de repente o problema era só a agenda, a data. Hã? A agenda, eu tava pensando nisso, né? A agenda. Não estava dando, a agenda não ia caber. Mas aí tem o sentimento de urgência na comunicação, né? Que a gente quer resposta. Isso, aí é outro problema da nossa vida que tá difícil, né? Tá difícil aí. Nossa Senhora, porque se não respondeu meu WhatsApp a hora que você viu, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Vai morrer? Não vai me responder? Não gosta mais de mim. É muito complicado. E aí, você pode sugerir uma outra data, fora da agenda. Será que... Você não precisa também fazer o círculo todo, entendeu? De repente você fala assim, será que em outra data funcionaria pra você? Porque não é pra gente viver na regrinha, né? Não é possível a gente conversar só aplicando as regras. Às vezes foi só agenda. E aí você fala assim, numa outra situação, eu ficaria feliz. E aí você não precisa falar só do ruim, sabe? Eu me sinto mal de não conseguir te ver. Não, eu ficaria muito feliz. Eu ficaria muito feliz de conseguir te ver em uma outra oportunidade da sua agenda, em um outro evento, em outro local, que eu preciso muito poder trocar com você tal e tal coisa. Você gostaria? Você topa? Você quer? Você aceita? E se ela falar não? Vai pra próxima. Não estamos falando de humilhação. Não é humilhação, não. O princípio todo é pra nada ser violento, nem com a gente, nem com os outros. Gente, foi isso que eu preparei. A gente fez várias perguntas e aí eu continuo aqui para responder as perguntas de quem mais tiver. Se vocês quiserem continuar falando, eu continuo falando. Não, vocês que mandam. Como que você fez pra... Obrigada.